Perfeito, gravação iniciada. Uhum. Tópicos. E aí, quem vai começar a falar? Qual vai ser o papo de hoje? Olá, eu sou a Laura. Porque aqui. Bom, eu acho que a gente podia continuar conversando no assunto. Bom, então fazer só uma coisa Ai, pessoal. Bom, eu Mas, sou. tipo, antes, aí Antes. começar a conversar, E depois e depois a gente se aplica. Então, Ah, tá. bom, o papo de hoje vai ser filhos. Filhos. Ah, experiência. Vamos começar pela mãe. Você, Gente, um brinde. um brinde Filhos. aos filhos. Aos filhos. Eu já quero te fazer uma pergunta, então, pra gente iniciar, você tem uma linha de raciocínio já pro papo. Eu vi um vídeo da Eu Que Maravilha que eu te contei em off, e ela dizia que ela não foi mãe e que ela optou por não ser mãe durante todos os anos da vida dela. E depois ela conversando com alguém, já uma senhora, a mulher perguntou: hoje você é adulta, você se arrepende de ter na juventude não tido filho? E ela disse: não, que hoje quando eu vejo, eu falo com Deus que eu me acho que fui muito sábia e me orgulho de quem fui, porque eu criaria um monstro. Eu, não é toda mulher. Ela até deixou meio que claro que não é que esse negócio de dom de maternidade é uma coisa social que o povo inventa para empurrar essa obrigação. Que nem toda mulher está pronta para ter filho. Você concorda com isso? Ou você Grau, acha? número e gênero. Grau, número e gênero. Porque é o seguinte, maternidade, o que é maternidade? A primeira coisa que a sociedade faz com a gente é romantizar a maternidade. Ai, porque ser mãe é um dom. Porque ser mãe Nascer para isso. é a coisa mais linda. Você vai ser mãe, você vai se redescobrir como mulher. Você ser mãe, você vai ver o mundo com outros olhos. Eu vejo, de fato, o mundo com outros olhos quando eu vejo na perspectiva de mãe. Quando eu vejo na perspectiva da Laura, o mundo muda muito. Mas assim como não é todo homem que está preparado para ser pai, não é toda mulher que está preparada para ser mãe. Porque eu vou falar como mãe, não como pai, porque eu acho que paternidade e maternidade, ainda que tenha o mesmo peso na minha concepção, é o mesmo peso. Ser mãe é o mesmo que ser pai, porque as responsabilidades estão lá. Eu não fiz o filho sozinha, entendeu? Ainda mais dois. Ainda mais dois. Mas a questão é que, enquanto mãe, e a minha experiência como mãe, o que que acontece? O mundo pede para mim que eu seja perfeita. Eu tenho que dar a melhor comida para o meu filho, eu tenho que brincar com o meu filho o tempo todo, eu tenho que ensinar o meu filho, estimular o meu filho, dar tudo para o meu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho que proporcionar uma casa boa, eu tenho que proporcionar oportunidades para ele, e eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo a minha casa tem que estar impecável, porque uma casa impecável não é ambiente para um filho. Ao mesmo tempo, eu tenho que proporcionar a melhor escola para ele, porque se eu não proporcionar uma boa escola para o meu filho, quer dizer que eu não estou me esforçando o suficiente como mãe. Ao mesmo tempo, se meu filho falar um palavrão, se meu filho falar uma coisa errada, a culpa é minha. E uma coisa que me irrita, mas me irrita profundamente é porque toda vez que alguém vê uma mulher que é mãe sem os filhos, pergunta: cadê os filhos? Mas quando vê um pai sem os filhos, ninguém pergunta cadê os filhos para o pai. Entende? Ou se o pai tá com o filho sozinho, chegam pro pai e falam: cadê a mãe? Agora, se a mãe tá sozinha com o filho, ninguém pergunta cadê o pai. Eu acho que existe tanta pressão na mulher em ser mãe. Mas o que é ser mãe, gente? O que que é o instinto materno, sabe? Eu acho que cada mulher tem uma percepção de maternidade diferente. Cada mulher vê algo importante para o seu filho de formas diferentes, entende? Tá, agora a sociedade ela já pede pra você que você seja essa mãe ideal, que esteja tudo Nossa, certo, tudo meu ok. marido pede. Por exemplo, eu trabalho, vocês conhecem, eu trabalho de 10 a 12 horas por dia, dependendo do dia. Às vezes menos, às vezes mais. Só que mesmo assim, o meu marido de vez em quando ele reclama. Porque eu tô trabalhando à noite e eu não tô cuidando dos meus filhos. Eu tô trabalhando e aí eu que tenho que trocar a fralda dele. Eu tô trabalhando e aí eu que tenho que dar banho neles. Eu tô trabalhando, mas antes de trabalhar, eu já tenho que garantir a comida deles pronta. Eu já tenho que garantir que isso, aquilo, tudo esteja devidamente organizado. Tá, mas deixa eu te romper um pouquinho o seu Uhum. pensamento, só rapidinho. Você deixa eles ao relento, por algum acaso, os seus filhos? Não! Então, o que exatamente não falta? O que que tá faltando?
nessa Ele quer concepção. que eu esteja 24 horas com É ele. como se você tivesse, tipo, a todo tempo olhando, assim, só fazendo. Exatamente. E eu tenho que estar com eles. Ele falou uma coisa pra mim, eu não quero endemonizar meu marido, porque Obviamente você ama seu marido, é claro. eu amo meu marido. Meu marido, ele é louco pelos meninos, eles fazem e ele sempre fica com os meninos e tudo mais. Ele, se for preciso, ele cancela tudo pra isso, Ele mas tá com os meninos agora, inclusive. exatamente. Mas o que acontece é que, por exemplo, ele quer fazer algumas coisas à noite. Tipo: "Ah, eu quero consertar tal coisa". Meu marido é engenheiro e ele tem um quê por consertar coisas. Eu quero consertar isso, eu quero preparar tal coisa, eu quero fazer aquilo lá. E eu não consigo porque eu não tenho tempo. Eu falo: "Mas será que você não tem tempo ou você tá gastando o tempo que você tem em outra coisa?". Por exemplo, dormir, entende? Porque quando as crianças dormem, você pode fazer aquilo que você quer, mas você prefere ficar com eles, entendeu? Só que ele fala: "Ah, mas se você não estivesse trabalhando, você estaria com eles, eu podia fazer as minhas coisas". Tá, só que o meu trabalho é tão importante e proporciona coisas que a gente quer dar para as crianças, certo? Ah, por exemplo, a gente quer viajar, é o meu trabalho que proporciona a viagem. Uhum. A gente quer fazer tal coisa, é o meu trabalho que proporciona esse mega extra à parte. Só que para ele, o meu trabalho é muito inconveniente. Ele quer que eu trabalhe, mas ao mesmo tempo que ele quer que eu trabalhe, e ele sente orgulho, ele já falou: "Eu sinto orgulho porque você busca um trabalho, você Ele não busca". se incomodaria se você largasse tudo pra depender dele, se Não, ele cuidar da casa. Seria meio que isso. exatamente. E, tipo, ele fala: "Eu quero que vo eu gosto que você trabalhe, não quer assim, você não precisa", ele já deixou muitas vezes claro: "Você não precisa, mas eu acho muito legal e eu tenho orgulho porque você procura, mas você tem que encontrar um trabalho que seja cômodo pra à noite você ficar com as crianças". Gente, abri um adendo aqui que quem tá ouvindo deve pensar: "Esse cara nasceu no tempo das cavernas", a gente tá falando de um russo. É, só É, para fazer um recorte. É uma cultura mais diferente que aqui o homem russo, ele tem a responsabilidade de cuidar da mulher, do prover. até de amigas. Sai uma galera, um grupo de mulheres com russos, quem paga a conta são os caras. Então é uma outra, não é o machismo, que se não explicar pode parecer que é um É. marido brasileiro que tá falando que quer botar a mulher de empregada. Não, 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 não. é um cara que inclusive ele tá nesse momento agora no outro quarto com os 2 meninos, gêmeos que ela tem. E na cabeça dele, como falou, né, ele admira por quê? Porque ele não viu isso nas mulheres aqui, russas, que sempre dependeram dele. Uhum. Mas ao mesmo tempo que ele admira, eu acho que na cabeça dele deve chocar, de: "Pô, a minha mãe fez isso, as minhas tias fazem isso, ah, sei lá quem faz isso". Ele vem de uma sociedade que faz isso e aqui na minha casa, Ah, e pode aí deve ver, ter falar choque não é só ele, a minha sogra também. também. A minha sogra fala: "Por que que a Laura tá trabalhando? Por que que ela trabalha tanto? Ela não precisa trabalhar tanto. Você tem um bom salário, você proporciona isso, isso, aquilo, então por que ela tá trabalhando? Ela tem que ficar com as crianças". Mas enquanto eu, pessoa que quero trabalhar, que também quero ter uma independência eu não quero depender 100% financeiramente do meu marido. Eu quero ter uma salvaguarda pra mim, sei lá, por qualquer motivo que seja. E esse eu diria que é um muito bom momento para dizer oi, seja muito bem-vindo a esse papo. Estamos aqui, Kaique e Douglas, e hoje nós temos uma convidada que se chama Olá. Laura. Ela também é uma brasileira que vive aqui em Vladivostok. Foi aqui em Vladivostok, aqui na Rússia, Baixou Cabe. em outra cidade. E hoje falaremos, como anteriormente indicado, um pouco sobre maternidade e como é ter idade na Rússia, Filhos, na verdade, né. filhos no exterior e Expectativas. tudo relacionado. Exato. Pega alguma coisa para beber, para comer e aproveite. Vamos lá. Muito bom. Minha sogra, é sério, a minha sogra ela chega e fala: "Por que que ela não precisa trabalhar?". Uhum. Eu falo: "Mas eu trabalho porque eu quero, porque eu gosto, porque eu preciso trabalhar. Trabalhei sempre desde pequena, por que que eu não vou trabalhar agora?". Trabalho infantil. Não chega nisso, não, 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 não. Eu sou pequena. Brincadeira, gente. Não, eu sei que é brincadeira, mas não é, é que eu vim de uma família de comerciantes. Então, acaba sendo natural introduzir, assim, desde jovem. Não era trabalho infantil. Minha mãe falava: vai fazer fila no banco, vai limpar o estúdio, porque era uma loja de fotografia, vai. Atende aquele cliente pra Ajudar mim. nos deveres. Exatamente. E aí, conforme eu ia crescendo, as responsabilidades iam aumentando e tudo mais. Não tinha nada disso. Só que sempre foi uma loja que era, vamos dizer, subsistência. Ela dava o suficiente para pagar as contas dela, né? Porque toda loja gera o seu custo, e suprir as necessidades da minha família. Pagar as contas, tudo tal. A gente nunca passou necessidade. Só que a gente não era rico. Entendeu? Tipo, a gente não viajava todo ano, a gente tipo, a minha mãe é uruguaia, ela voltou para o Uruguai depois de 30 anos, 30 anos, entendeu? Isso porque
Eu e o meu irmão, a gente estava louco pra conhecer o Uruguai. A gente estava louco, 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 louco pra conhecer. E na época eu estava com 16 para 17 anos, né. E a minha mãe veio do Uruguai com 15 anos, então Menina, né? chegou uma menina no Brasil. exatamente. Não, uma menina alfabetizada, então ainda tem um sotaque que eu não mas enfim. E então pra mim esse negócio de ficar parada não funciona, entendeu. E eu tenho não sei, um circo-tico que eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Só que a maternidade aqui na Rússia, ela, pelo menos no meu ponto de vista, ela exige que a mulher se sacrifique 100% Uhum. em prol da criança. Por exemplo, se os meus filhos ficam doentes, quem tem que cancelar o trabalho sou eu. Se o meu acontece alguma coisa na escola, quem tem que cancelar tudo que tá fazendo, sou eu. Meu marido, ele não para o trabalho dele por conta das crianças, a não ser que seja uma coisa Olha, Realmente. muito sendo é. bem sincero, assim, pode ser que seja impressão minha, mas eu acredito que tudo que é canto é assim, que Não, tipo, a pode mulher eu que tem que se duvido. virar com a questão dos filhos e, tipo, tem, é claro, sociedades que têm um pouco mais de ajuda, um pouco mais de consciência, né, dos maridos que, tipo, tem Sim. que ajudar e tudo mais, mas em geral, até onde eu tenho visto, isso não é, assim, uma coisa Tá mudando agora, nova. né? É, Acho que o exato. Sim, Brasil porque a tá. Rússia ela ainda por exemplo, o Brasil você já tem conta com rede de apoio, Isso. entendeu? Já vem Não, tá mudando no Brasil. Aqui na Rússia tá nos anos não, 80, aqui ainda 90. exatamente. Aqui na Rússia, por exemplo, quando ano passado que eu fui para o Brasil, por uma questão, familiar, né, aí eu fui para o Brasil, fiquei 1 mês no Brasil, os meus filhos ficaram aqui na Rússia com o pai e com a minha sogra. Aí os meninos ficaram doentes e minha sogra levou os meninos pra policlínica, né, e meu marido teve que cancelar o negócio, porque tinha que ir. Sabe qual foi a primeira pergunta que a médica fez? É, tinha que ser. "Onde tá a mãe?" Uhum. Como que a mãe não tá aqui? Sabe, com uma cara, com uma meu marido falou: "Nossa senhora, agora eu entendo você, porque você não gosta da médica". Não, é muita loucura, porque assim, essa eu vou estender não de maternidade e falar de formato de família. Uhum. Essa forma de família onde tem um homem provedor, uma Família mulher nuclear. Família nuclear. uma É. nuclear para mim, nuclear, literalmente nuclear, porque isso é uma bomba que nunca deu certo em sociedade nenhuma, nesse sentido. É uma sobrecarga muito grande para a mulher. Dentro do caso. É também uma responsabilidade de herói e ao mesmo tempo de esfriamento do homem, porque acho que esvazia. Porque a partir do momento que a maternidade, o ser mãe, é ter responsabilidade sobre a vida, o pai vira um coadjuvante, o pai vira assim um figurante na história. Vira aquele cara que é o protetor, mas ele tá ali distante e tudo é a mãe. Tanto que tem uma coisa que eu odeio do fundo do meu coração. Eu já vi, eu não lembro se já passei por isso, mas é, por exemplo, um filho quer uma coisa, quer sair. E o pai é tão omisso, porque é tudo em cima das mães, que aí, pai, posso ir ali brincar, sei lá, 8 horas da noite, quero brincar na rua com meus amigos. Aí falei com sua mãe. O pai já joga, porque a bosta que der, ele tem quem culpar, que é a mãe. Posso te falar, isso se chama ou a consequência disso daqui se chama carga mental na mulher. Você já ouviu falar a expressão carga mental? Já, Mas não nesse Vamos supor que a gente tem um filho, Douglas. continue. Você quer loiro, moreno, ruivo? Não estou escolhendo. Muito bom. Aí, a médica você tá com seu amigo conversando sobre os nossos filhos. Estou com o Kaique aqui. Exatamente. Os filhos. Exatamente. Esse é Aí nosso exemplo faz qualquer hipotético. pergunta pro Douglas a respeito do filho. do filho já perguntar coisa tão baixa aqui. É. Hum, cadê seu filho? Tá dormindo agora? Deixa eu perguntar pra minha esposa. Laura, você pergunta pra mim. Cara, entendi. Pergunta da alimentação, Eu entendi. quem sabe. Pergunta do horário do médico. Qual vacina? Tudo que Não. for relacionado ao filho, o cara não sabe. Esse é o ponto, né? Exatamente. Não, você falou. Eu tô falando isso, eu ensinei, porque tem gente que você tem que ensinar pra Você ir falou pra uma pessoa. coisa. Eu vi um vídeo mês passado, desculpa interromper, mês passado, que um cara pagou o povo aleatório na rua, casais. E eu fiquei com vergonha do vídeo. Que ele chegou para um e falou bem assim: deixa eu fazer uma pergunta. Você tem quantos filhos? Aí o marido fez 3, acho que ela fez 3. Qual é a data do aniversário dos seus filhos? Ele, seu filho, qual é o seu filho mais velho? O cara fez, sem exagero, umas 10 a 15 perguntas. Ele soube 2, não foi 3. Ele já estava amarelo. Aí ele disse: vamos perguntar para a mãe pra ver. Ele disse: como é o nome dos seus filhos? A mulher falou completo, nome dos 3. Data do aniversário. Aí ela falou a data dos 3.
ela não errou tudo, as 15. Aí o povo fala, é homem, e a sociedade Não entende como é. normal. Não, isso não é normal, isso não é certo. Isso não deveria ser normal. Meu pai, eu passei, apesar de eu ser dos anos 80, nasci em 85, meu pai era na contramão, meu pai era muito mãe, no sentido assim, de que meu pai fazia minha lancheira, meu pai passava ferro na minha roupa, meu pai me levava pra Que bom, escola. porque eu sou uma péssima mãe, porque eu não posso ferro. E aí meu pai era muito assim, e as pessoas achavam achavam até meio gay, sabe assim, olha que cabeça na época. De que. É tipo assim, Não, eu não consigo ver. Não, pra mim é muito surreal. É muito surreal alguém pensar que um homem que cuida do filho é muito surreal. E Porque antes que levantem discussão, nossa, o que Kaique falou, eu sou, viu, gente? Então, eu tô no meu lugar de fala. Tá, né? Isso que. Pergunta pra Miroslav qual que é o nome das médicas. Ele sabe. Não sabe. Uhum. Pergunta pro meu marido qual. Ele sabe de uma, que é uma enfermeira, porque ele já teve que falar com ela pessoalmente. Uhum. Na verdade, não, pessoalmente não, por telefone. Porque eu pedi, porque eu não tava conseguindo falar com ela. E eu precisava. Eu tava num momento meio desesperado, porque aconteceu uma situação com o Nicolás. E aí. Filho dela. Aham. E aí eu falei, conversa com a Irina. Mandei o telefone pra ela, explica a situação, bababá, que você vai explicar melhor. E eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Uhum. Aí, beleza. Aí ele sabe, ele conhece a Irina. Ele conhece a Irina de, assim, alguma coisa, nome. Mas nunca viu a Irina, nada. Entendeu? Pergunta pro Miroslav como que eu preparo a comida desse criança. Agora, por exemplo, eu tô trabalhando, às vezes eu trabalho até 1 da manhã, 2 da manhã. Hoje, por exemplo, depende. Hoje eu trabalhei, por exemplo, a 1h30 da manhã, dormi 1 hora, trabalhei das 3 às 4. Não, das 3 às 5. Aí eu fui dormir. Menina, vai dormir, como é que você tá vivo? Porque eu tirei o cochilo antes de vocês virem. Aproveitei a soneca dos meninos, falei, vamos dormir com a mamãe. Induzi o sono. Mas enfim. Não, aí o que acontece? Dentro desse cenário, a gente tem que ir pra Vlad Vostok. Quem vai preparar a mochila dos meninos? Quem vai garantir que eles vão ter comida suficiente, vão ter fralda, vão ter roupa, vão ter tudo bonitinho, certinho, maravilhoso. Eu posso estar capotando de cansar. Quem faz? E ainda porque a sociedade me pede, não ele, mas a mãe dele fica martelando no meu ouvido, eu tenho que preparar direitinho a comida do filho dela. Nossa. Aí o filho dele tá aqui. A minha vantagem é que meu marido tá. Eu acho isso tão cruel, porque o que acontece? A longo prazo, sobrecarrega a mãe. Aí quem estoura e quando sai uma palmada ou um grito, uma coisa, sai da parte da mãe. Aí os filhos começam a ver o pai como bom, porque o pai é quem chega e brinca, que traz o brinquedo da rua, o lanche da rua, e a mãe é o cão. Eu vi uma mulher dizer uma coisa interessante, que ela tinha uma mágoa da mãe. Que a mãe foi muito grossa, muito ríspida, e ela passou um tempo dela até a fase de adulta. E ela disse que quando ela se tornou adulta, ela não passou pano nas coisas erradas que a mãe fez, mas ela entendeu uma coisa. Ela disse: eu sempre achei que minha mãe era grossa. Só que meu pai me abandonou criança. E quem ficou em casa? Foi ela. Uhum. Quem levou a carga, ela disse que hoje eu entendo o que minha mãe passou na trajetória e que eu tava com raiva e muito, muito remorso de alguém que ficou. Porque no final das contas, quem ficou foi ela. O que acontece é que tem muito homem que ele se omite dentro da paternidade. Sim. Entendeu? Ele, em vez de assumir a paternidade, que significa. E paternidade o que que é? É junto com a mulher, os dois criarem a criança. E criar uma criança não é só fazer a criança. É dar banho, é dar comida, é educar. Todo esse processo. Felizmente, meu marido participa pra caramba. Apesar dos pesares, apesar de muita coisa que a gente tem conflitos, o conflito entre eu e ele. Ele não abandona, ele não deixa os meninos, né? Só que ainda assim se exige demais, se pede demais. E eu vejo que na sociedade russa, brasileira também tem, brasileira também tem. Não adianta falar que não tem, porque eu já vi muitos casos. Mundial, na Aham. verdade. Não, e não vamos ser hipócritas e falar é só o Brasil e a Rússia que tem, porque É isso, é geral. Né? isso é geral. Mas tem muito homem que usa o trabalho como uma desculpa para ser metida à paternidade. Ai, porque eu tô cansada. Mas, gente, cuidar de uma criança é tão cansativo quanto trabalhar. Cuidar da casa é tão cansativo quanto trabalhar. E eu vou dar uma pausa porque eu vou levar o TT para as crianças. Lá a gente continua aqui. Vamos lá. Não, concordo total com o que a Laura disse. E eu moro só, você também, né, como estudante.
Serviço de casa é um serviço que não acaba, né? É um serviço que você tá no horário de trabalho, você trabalha, é puxado, você tem esse cronograma aqui cumprir na casa é uma parada que. E ainda mais com filho. A gente chegou aqui mais cedo um pouco, ela tem gêmeos, gente. Uma criança subia na mesa e os filhos dela são as coisas fofas. Mas ainda assim são crianças, né? Óbvio. Subia na mesa, eu e ele toda hora tomando susto, porque uma hora o menino chegava na quina, capaz de cair. Outro se esfolava aqui na cadeira, a gente com medo dele capotar com a cadeira e cair pro outro lado. E aí você imagina que a pessoa que não trabalha, a gente tá falando que o trabalho, a gente tem um horário. Uhum. Mas o serviço de casa, ele não tem início, meio e fim, e ele é todo desordenado. Aí falando, ela tem dois meninos. Ainda que sejam uns fofos, uns amores, são crianças. Um sobe aqui, pega a garrafa e vira, outro tá perto da faca, aí daqui a pouco um tá quase caindo da mesa. Então você fica ali pra arrumar a casa. E nem consegue arrumar uma casa com duas crianças. Porque quem tiver casa arrumada com duas crianças só se dopar as crianças. E não, porque não tem como. Não façam Eu tentei, olha, o meu truque pra deixar essa casa arrumada foi o do, quando você falou, em 30 minutos eu tô aqui. Eu falei, ok, eles estão aqui, tá? Tenho 30 minutos pra colocar essa casa em ordem. Detalhe, chegamos aqui, mesmo com a casa um brinco, fui na sala, a primeira coisa que um dos filhos dela fez, pegou uma caixa gigante e virou com os brinquedos todinhos e jogou a caixa longe. Ou seja, o quarto que tava bagunçado virou um caos. O quarto que estava organizado. Organizado, virou um caos em 2 segundos, assim, que ele fez questão de. Chegou visita, vamos chamar a atenção. Chegou o brinquedo todo. E é assim. Ele queria te dar as opções, Kaique. Exatamente. Mas é muito injusto com a Casa é questão de da mulher. eterno. Sabe, eu vi uma matéria falando de coisas que a gente viu, né? Eu vi uma pessoa, um especialista em educação, falando que por que que antigamente as mulheres davam conta de 6 filhos e agora não consegue dar conta de um filho, né? Aí, a mulher de antigamente quem, né? Tipo, porque a mulher de antigamente ela também trabalhava. Assim, quanto mais baixa a classe social, Porque depende muito também. naquela Minha época. avó não trabalhou, na verdade. Minha avó, Depende, é que depende da constituição. Mas, tipo, muitas mulheres, por exemplo, elas tinham mais de um filho. Só que conforme os filhos iam crescendo, eles iam cuidando dos irmãos. elas botaram, sim, Entendeu? Tinha esse fator. uma porrada. Não se Mas exigia. agressão, muita agressão física. Tinha muita agressão física, tinha muita agressão psicológica, mas também tinha, de uma certa forma, em alguns aspectos, um apoio familiar. Sim, Tinha. Às vezes disfuncional. Às vezes disfuncional. Mas existia de uma certa forma, né? Porque, tipo, tava. Porque geralmente nessa época as famílias eram um pouco mais unidas. A avó ficava junto com a mãe, que ficava junto com as crianças, aí às vezes tinha tia, tinha prima. Levando em consideração também que normalmente as pessoas não viajavam mais para longe do que 60 quilômetros. Exatamente. Nasceu. Aham. Não, quando, assim, numa. Vamos colocar uma realidade de uma família rural. Uhum. Geralmente elas são mais unidas, né? Elas formam um núcleo. E esse núcleo, eles vão se ajudando. Então, consegue. Cidades pequenas também formam esses núcleos. Ainda que você não seja parente, mas um vai cuidando do outro, entendeu? É tipo assim, eu tenho a minha mãe, mas também a cidade me cuida. A gente né? entendeu. Tava... Só que agora não tem essa. Agora se podem falar que é meio clichê, mas o discurso que a personagem no filme da Barbie faz no final do filme, ele é verdadeiro. Ele é real, não é uma suposição, não é uma ideia de Foi esquerda, isso me lembra. Eu assisti o filme, mas eu não sabe qual é a parte que esse cara. você sabe? Eu assisti o filme, Então. mas. É uma parte em que quando as Barbies estavam finalmente se voltando a ter consciência da sociedade, né? E ela tinha que transformar, mais ou menos era o período quando a Barbie ela tava meio que perdida, né? E ela tava dentro daquele mundo Barbie, literal. Aí vem a protagonista e ela vê essa Barbie em conflito e ela fala, mas calma aí. O que que se exige da mulher? Porque você tem que ser bonzinha, mas você não pode ser bonzinha demais porque você é submissa. Você tem que fazer isso, mas você também não pode fazer isso demais porque também é aquela coisa. Você tem que ser magra, linda, bonita e maravilhosa, mas você não pode se expor demais porque então você está sendo vulgar. Você está querendo seduzir o homem do outro. Todo esse discurso. Que
às vezes a mulher ela fica perdida dentro dela mesma, entendeu? Tipo, qual que é o meu limite? Até onde que eu posso me produzir sem eu ser vulgar? Tipo, até onde eu posso me arrumar, me maquiar, vestir bonita sem pensar que eu tô querendo chamar a atenção do Douglas. Entendeu? Eu assisti. Como se eu quisesse chamar a atenção. Tipo, tem homem que só porque a mulher tá bem vestida, e às vezes ela só se vestiu por ela mesma, porque ela quer se sentir bonita. Mas o filho da mãe, ele acha que ela se vestiu desse jeito pra chamar a atenção dele, como se ela soubesse da existência dele. Entendeu? Tem. Às vezes o Douglas tá andando na rua com uma menina. E aí vão gerar um conflito porque essa menina tá bem arrumada. Coitada da menina! Douglas, ócios de ser hétero, você vai ter que ser o exemplo. Você é o exemplo. Não, É você o hétero daqui, você vai cara. ter que levar. Não, o que você tá falando é muito incrível. Eu assisti o filme da Barbie. E quando eu ouvi militância, que é woke, que é Não. esquerdista, cara, eu assisti o filme. O filme é incrível quando você assiste o filme e entende a mensagem. Uhum. E o que você falou, eu vejo esse machismo, essa cobrança na mulher, até nos bastidores do filme, porque quando foi sair, Uhum. a galera tava cobrando que a atriz que faz a Margot era velha, tava feia pra fazer a Barbie. Falei, vem, aquela é pra mulher, Nossa, mas a Margot Robbie ela é é linda, linda. mas já, o povo já tava achando ela velha, falando que é uma mulher velha pra fazer a Barbie. Ai, Aí gente. você já vem a cobrança social. Só uma adendo, se alguém tá escutando um berro de criança violando, deixa eu justificar isso aqui. Eu tava querendo perguntar sobre isso, mas Eu não ia sabia perguntar. como. Não, Não sabia como. eu só tava desenvolvendo a linha, eu ia perguntar qual é o deles que tá chorando. É, o Nicolás, esse escândalo, porque provavelmente, e quando eu tava no quarto eu já tava vendo um conflito do Pedro querer o bloquinho do Nicolás. E o Nicolás, ele pegou. Esse daqui? Não, bloquinho de montar. Ah. De construir. Aí é esse bloquinho mesmo. Não, só que não é esse que ele quer. O Nicolás, ele pega 4 blocos, são 4 blocos. Se você tira um bloco e substitui, para ele não é suficiente. Ele tem que pegar o bloco que você tirou e devolver pro local. Entendeu? E a gente está tentando ensinar o Nicolás que não é assim que se faz. Entendeu? Que as coisas não são desse jeito. Só que o Nicolás, ele é um. Leva o tempo dele. Fala que ele é escandaloso. A gente não tá com sono também, né? Também, não, ele também tinha tá com cochilado, aí acordou agora, aí já acorda as crianças, acorda meio chatinha. Já... e eles brincaram bastante com vocês. Eles brincaram, se agitaram. Eu acho que ele dorme. Olha, tá. Mas é mais. Ninguém tá esgoelando ninguém tá esgasando ninguém. A criança tá salva, ela tá saudável. É bom que o nosso assunto é sobre família, maternidade, tal. E isso aí faz parte da rotina real que hoje a gente tem. Então, Sabe que é dar aula pra uma. Eu tô dando aula, aí meu filho do nada. isso deve dar um nervosismo lá. Nossa, a primeira coisa que eu peço pro meu aluno, me dê 5 minutos. Eu desligo a câmera, desligo sai correndo. Mas é assim, o filme da Barbie, ele não é militância. O filme da Barbie, assim, pode ser militância, na verdade, pode ser uma militância, mas ele só tá jogando a realidade nua e crua do que a sociedade exige da mulher, só que não é da mulher, é também da mãe. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu queria fazer Um adendo. uma adição, mas eu não sei exatamente como adicionar. Que é basicamente assim, tipo, ele mostra como é que a vida da mulher no nosso sistema capitalista é lascada. Seria isso. Não é só no sistema capitalista, porque você pode exigir esse fator da exigência da mulher, eu poderia visualizar em todos os sistemas sociais. Tá, correto. Mas assim, a gente tá falando do sistema que está atualmente. Então, beleza, desculpa. Não exatamente do Não, sistema que a Eu não gente sou contra. gostaria. Não, sim, mas a questão é, sim, a sociedade, ela vai exigir de mim, enquanto mãe, que eu tenha todo o controle sobre os meus filhos. Uhum. E, por exemplo, outro exemplo que é maravilhoso para dar nessa questão da sociedade e tudo tal. Quando. Kaique, agora eu vou te usar de assim. E não tem nada a ver com isso, mas se você fizer alguma coisa errada e você, por um acaso, chegar a ser reprimido por alguém, quem que vão culpar? O teu pai ou tua mãe? Ah, sim, o pessoal falou, nossa, não teve mãe não, como é mal educado, por exemplo, né? Aham. Não teve mãe, Kaique? Entendeu? Então é aquele filho da... A história pra mãe. Por que sempre o filho da puta? Não, o filho do puto. Se o Douglas for pra cadeia, quem vão culpar? Cadê a sua mãe, Douglas, que não te educou?
corretamente, entendeu? Porque é sempre A culpa da mãe, né? exatamente. E por que a mulher ela é tão condenada, tão recriminada, tão marginalizada? Porque sim, muitas mulheres chegam a ser marginalizadas nesse ponto quando elas saem para trabalhar e quem fica em casa é o homem. Porque o homem que fica em casa cuidando do filho e da casa, ele é visto como um homem menor. Tipo, diminui a masculinidade dele porque ele inverteu o papel, entende? Isso me dá uma bronca. Eu falo, mas calma aí. Se o cara tá em casa cuidando fazendo o papel da mulher, e a mulher saiu porque o salário dela é melhor, porque ela proporciona melhores condições financeiras, por que que esse homem é menos homem? Por que ele pode ser um gay enrustido? O que que isso tem a ver? E tem a ver isso dentro do que a sociedade encaixa, né, e coloca. Sim, sim. Não, isso é pior. Porque aqui, os amigos, tipo, uma vez eu cogitei essa possibilidade para uma roda de amigos do meu marido. Ele falou, não, mas se o homem fazer isso, então ele não é homem. Mas é tão ruim, porque eu acho que cria uma relação tão abusiva assim. Pois eu conversei uma vez com um menino que, como nós aqui estudamos na Rússia, e aí, pelo menos o meu convívio era com a galera entre 20 e 23 anos, que é a idade do pessoal da minha sala. E aí tem um menino que tem acho que 22 por aí. E eu cheguei pra ele e perguntei, rapaz, por que você não namora? Menino novo, bonito, gente boa. Aí ele falou, não tenho dinheiro ainda pra namorar. Vixe, já ouvi muito isso. Aí ele disse, porque, por exemplo, eu tive uma namorada, como é que eu vou levar ela num restaurante e, tipo, e pagar táxi e tal? Eu conheço um outro que gastava R$ 2.000 por mês com a namorada, rica, rica. O pai tinha dado casa pra ela tinha tudo, o pai dela, dinheiro pra caramba, ela já tinha carro, mas ele tinha de despesa R$ 2.000. Gente do céu. E eu olho assim, e ele me falava nesse nível. É caro ter uma mulher aqui na Rússia. Porque, primeiro, tem as que aproveitam e querem realmente a grana, e tem também a responsabilidade social que é jogada no colo do homem ali. O cara sai com a mulher para jantar, ele sabe que quem vai pagar é ele, que não vai ter o dividir uma conta. Sem contar as flores que tem que dar a cada sei lá quanto tempo. Eu conheço um cara que se relacionou com uma russa, que ela tinha filho. E eles não moravam junto, mas ele que pagava o aluguel do apartamento dela, ele que pagava a compra do mercado dela, ele que pagava as compras pro filho Nós dela. conhecemos em comum uma pessoa que faz isso. Que a namorada vai pro parque, liga pra ele. Ah, eu tô querendo 2.000 rublos agora porque eu tô aqui no parque com minha filha, isso. Sabe quem é, né? Não, não tô. Ah! Entendeu, né? Entendi. E aí, ele dizendo, cara, você namora com a mulher que tem filho, a responsabilidade é sua do dinheiro que você gasta. Aí vai virando a bola de neve, porque ele também tem essa coisa do machismo, só que carregado do Brasil, e ele trata ela como assim, vai fazer o que eu quero. E aí gente, vira assim uma coisa louca, né? A gente já migrou agora aqui dos filhos pra uma parada. Vira. Onde que tá dentro da matéria? porque Porque se envolve. Porque, assim, por que eu acho que envolve? Porque é tudo cobrança. Sim. Expectativas, tá? Eu vou falar uma coisa. Eu não romantizo maternidade. Não romantizo. Se alguém perguntar pra mim, ai, maternidade é linda, eu falo, não. Ai, e a maternidade começa na gravidez. Na minha opinião, a maternidade começa na gravidez. Amei a minha gravidez, odiei. Cada etapa da minha gravidez eu odiei. Odiei por causa dos malditos enjoos, dos desmaios que eu tive. Nossa, chegou a desmaiar. Mas não foi muito horrível. O desmaio foi muito desnecessário. Eu falei, poxa, tanto lugar pra desmaiar, tinha que desmaiar com a cara naquele lugar. Enfim, depois isso vai ficar. Depois você conta. Exatamente. E a minha mente primeiro foi de um ponto, depois a minha mente desceu assim. Tem como dar uma cortada depois, não? Porque. É verdade. Ó, tem ou não tem? Tem, tá gravado, não é live, não. Fulano e tal. Como é que- Ah, eu queria pegar na rola. Eu primeiro tinha pensado no... Eu pensei que era no vaso. Primeiro eu pensei no vaso, mas aí ela se... desmaiado na bosta, sabe? Que ela deu uma pausa, aí eu imaginei que tava tipo assim, mamando. Gente, vamos dar um tempo. Pode continuar conversando? Vem cá. Cadê o TT? Vamos pegar um TT.
Eu sei que tem desmaiado na rua. Ah, você também pensa cada coisa. É porque ela falou, desmaiei com a cara naquele lugar. Eu pensei na privada. Foi o primeiro lugar que eu pensei. Então, eu pensei no banheiro público, na Eu bosta. pensei na privada. Só que ela fez, pode cortar. Só que isso pra mim não é algo pesado. E quando ela falou, pode cortar, eu pensei, eita, desmaiou com a cara na rua. O mamãe, ai, meu pai. Mas é difícil, né? É difícil, o mamãe desmaiou. Caraca, você tá falando um assunto sério. Ai, meu Deus, cheguei a me esquecer agora. Eu vou ter dor de cabeça, acho hoje. Isso daí é um corte legal. Sim. Gente, não foi isso não, viu? Que tem uma mente podre. Se por acaso isso aqui entrar no corte. Meu pai, ele aguentou bastante. Foi a mãe, acabou o choro, não tem mais. Mas, assim, mas eu acredito, óbvio, que tem também um pouco do vínculo de ter saído de dentro de uma pessoa, de tudo. Eu também acredito muito nisso, que isso dá um vínculo emocional. Só que aí, quando sai mesmo com vínculo, tem a questão da responsabilidade. A responsabilidade não pode estar voltada para o vínculo, né? Apenas no vínculo. Mas que tem o vínculo, tem, é o peito que amamenta, é aquela a conexão muito grande. Mas, e com muitas ressalvas também, né? Eu acho que conexão a gente faz, a gente gera não só fazendo, não se só adota, aparece, né? se adota, eu mesmo enxergo a adoção 100% como filho biológico. Um biológico sem o DNA. Se um dia eu adotar, deu um pausa. Não, nem. Faz de vez em quando, né? Não tá gravando Ele filme. desmaia, amor. É que tem um youtuber que ele desmaiou transando, a pressão caiu. Ai, a pressão caiu. Eu já tive uma vertigem. Eu tomei rápido. Foi, tipo, eu corri pra comer a cerveja, fui ter um meeting lá. E aí cheguei meio tonto em casa, porque o tempo que. Da onde eu vim caminhando rápido pra chegar a tempo em casa, a cerveja foi subindo pra cabeça. E aí, quando foi na hora que tava no ato, eu gelei, aí fez assim, aquele tum, deu aquele apagão, aquela vertigem. A pessoa percebeu, aí falou, tá tudo bem? Eu falei, tá bem sim. Aí eu disse, não, eu já tô aqui, queria tanto, vou continuar. Se desmaiar, já tô na cama mesmo. Já desmaio no local certo, não bate a cabeça, não tem perigo nenhum nem nada. E no final das contas deu tudo certo, mas foi uma vertigem, foi mal. Tá, incrivelmente a maternidade, como todos nós sabemos, realmente sobra muito para a mulher. Sim, Mas, na sua opinião, por favor, me diga, o que você acharia que poderia resolver apenas um pouco? apenas um pouco. Não, assim, ótimo seria se resolvesse tudo, É claro, né? fácil, é fácil responder isso. Conscientização, cara. Tipo, essa conversa que a gente tá tendo aqui. Aí, de novo, você cai como exemplo. Você namora, Uhum, se tudo der certo, se Deus quiser, passa para a etapa do casamento, você vai casar. uhum, Você só repete esse ciclo se você for um safado. exato. Entendeu? Mas como você já tem conhecimento, você já tem as experiências, você já tem suas vivências, você já tem tudo, você para e pensa, pô, eu sou. Eu saí, a mãe mesmo. Exatamente. Ele perguntou, repita a pergunta, pai. Então, Eu vou eu estava contar. falando aqui sobre, né, é muita pressão que é colocada em cima da mulher, essa obrigatoriedade e tal, Uhum. de se é culpa da mulher, ou é problema da mulher, ou a mulher que resolve. Como é que a gente resolveria isso? O Kaique começou a dizer Ele que é disse, muito simples. ele disse o seguinte, conscientização. Por exemplo, aí eu usei Douglas de novo de exemplo. Nós estamos conversando aqui. Pobre do Dudu. Ele sabe como é, ele tá ouvindo isso, ele tem a ideia de que isso é errado, jogar na mãe, então ele só faz se ele for um safado. Uhum. Porque ele já tem o Uhum. conhecimento. Então, só a gente com conscientização. Quando você saiu, eu falei o seguinte: uma coisa é verdade, que o filho tem um vínculo com a mãe, de ter saído de dentro. Existe também esse vínculo. Existe. O toque é diferente do pai. Porém, a responsabilidade não pode se apagar no vínculo. Não pode dizer, ai, como o vínculo é com a mãe, ai, não, vai fazer isso. Não, na verdade, quem faz isso é filho da Aí eu vi um vídeo, inclusive, de um homem no celular e uma mulher com, acho que foi 4 crianças, uma criança nas costas, uma criança lá dando de mamar e a mulher atordoada. E o pessoal achando lindo. Nossa. Aí uma mulher falou, comentou: vocês já pararam para pensar que as crianças podem ter escolhido ter ficado com a mãe? Aí eu comentei. Aí eu falei: dane-se o que as crianças escolheram.
Se o pai fosse um homem mesmo, não fosse um frouxo, ia ver que a mulher dele estava ali cansada, precisando comer. Ia pegar a criança e botar no colo: "Deixe mamãe comer, depois vocês voltam". E ele intervir, não é com ignorância, com agressão, mas é um homem covarde que viu pra ele: "Foda-se, a mulher tá ali cuidando, tá cuidando dos 4 filhos, ele tá no É um celular". problema menos pra mim, A coisa mulher, assim, né. cara, surreal, era um bebê, era outra criança aqui, uma chorando, a mãe, você via o desespero, mas aquele controle que ela tem que botar a situação em ordem, e o safado no celular, que pra mim é um frouxo no celular. Aí eu digo: É. "Gente, não tem coisa que criança não tem que querer. A mulher tá a ponto de ter um burnout, criança vai ter que ter gosto nisso não, vem aqui que mamãe Não, vai tem coisa. comer É uma agora". criança. Gente, vamos entender que criança não é adulto. Uma Exato. criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, uma criança de até 5, 6 anos, você não pode colocar achar colocar na tua cabeça que essa criança você vai sentar e vai conversar com ela e ela vai entender. Não, isso é uma ilusão, nossa senhora. E também não adianta ficar culpando: "Ai, porque a mãe não soube educar, porque olha como Não, essa criança tá chorando". criança tem temperamento, não adianta, gente. E quando ela estava chorando, esgoelando, porque estava com sono, queria o brinquedo dele, queria dormir, pá. O que que eu fiz? Desliguei a luz, pá, menina tá dormindo agora com o pai. E tá com o pai, olha só, dorme com o pai. Mas a conscientização ela é importante, mas não é só a conscientização da sociedade. O homem, ele tem que entender que a primeira parte da conscientização é o seguinte: cuidar de casa também é um trabalho. E é um trabalho que nunca termina. É 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias, de 30 a 31 dias no mês, 365 dias no ano, entendeu? Não tem essa de que: "Ai, mas ela só fica em casa cuidando de casa". Mas, cara, você tem uma casa limpa, por favor, só um pouquinho. Por quê? Quem que tá lá limpando? Você não tá pagando empregado, então alguém tá limpando tua casa, entendeu? Você tem comida, você tem roupa lavada, talvez não passada, mas você tem roupa lavada. Olha uma coisa que eu acho. Primeiro o homem tem que começar a ajudar a mulher sem achar que ele tá ajudando. Uhum. Essa questão é o primeiro ponto, a casa. Vamos pensar na casa. Isso Dividir já a responsabilidade. aham. Você não mora nessa casa? Você não gosta de ter uma casa limpa? Então participa do processo da limpeza da casa, entendeu? Lá, a sua mão não vai cair porque você lavou uma louça. Também não vai Ou deixar de ser homem. aham. Ou contrate alguém, se não quer, pra deixar sua mulher mais Ou leve. pita se você quiser. O teu pinto não vai cair porque você lavou uma roupa, porque você esfregou um vaso, entendeu? Não vai acontecer nada com a sua masculinidade. Você não vai ter mais ou menos testosterona ou progesterona por conta disso, entendeu? Segundo, você não fez o filho? Assuma o filho que tu fez. "Ah, mas eu sou pai, eu tô aqui". Calma, assumir o filho é diferente de estar em corpo presente, entendeu? Então, por exemplo, se a sua esposa tá lá fazendo o almoço, a janta, a comida da criança, você pode ficar lá, brincar com seu filho, cuidar do seu filho, você pode dar um banho, sabe. Você pode ela preparou a comida, então ou você limpa a louça ou você dá o papá, entendeu. "Ah, mas eu dou o papá, então a criança fica suja, então a minha esposa limpa". Não, se a criança ficou suja, você vai lá e vai dar banho no teu filho. Entendeu? De novo, você não vai ter mais ou menos testosterona ou progesterona por conta disso. Começa isso. Entenda que você fazer alguma coisa dentro de casa não é uma ajuda, é o seu dever como pai ou como marido, e você não está deixando de ser mais ou menos homem por conta disso. A conscientização, ela começa nesse ponto, entende? E ela tem que vir da pessoa quanto indivíduo, sabe? O homem tem que ter essa consciência, porque tem muito homem, principalmente os de esquerda, que reproduzem esse mesmo discurso que eu tô falando. Mas então quer dizer que Prática faz. na prática tá fazendo a mesma coisa que o outro. Entende? Como eu conheço muito casal que o cara fala: "Não, porque o homem tem que fazer isso, porque o homem aquilo, pá-pá-pá-pá-pá". Aí eu fui visitar o casal e ele tá lá tomando a sua cerveja, conversando com o amigo, pá-pá-pá, comigo, e a esposa que tá cuidando do filho, que tá correndo atrás do filho. E tipo, você vai sair num salão, numa festinha com seu filho, por que que é só a mulher que tem que ir na festinha? Por que que só existe grupo de mãe na escola? E jogar agora uma também no colo das mulheres. Tem muita mulher machista que Tem muita ensina o mulher que filho a ser suporta, escroto. sustenta e alimenta esse homem. Não, e também o filho, chega pro filho assim, tem um filho e tem uma filha.
Ai, você vai limpar a casa, ela vai lavar o prato que é menina, e o seu irmão vai fazer não sei o que lá. E ensina tem meninos que são ensinados desde crianças a serem escrotos, porque a mãe ensina também. Eu tenho mulher machista na minha família Meu assim, filho ela pode sair e voltar comendo quando todo quiser. Minha mundo, filha tem que estar 10 horas da noite em casa. Cara, eu tenho uma lembrança horrível de um vizinho que tinha 3 filhos, eram 2 meninos e uma menina. E ele tinha uma regra na casa dele que era assim: se um dos 3 aprontasse, os 3 apanhavam. Se um. E tinha um que o menino era virado Nossa, virado no na giraia. giraia. E ele sempre arranjava problema. E todas as vezes os 3. Lembro de um dia que não era eu que apanhava, mas o trauma ficou na minha cabeça, imagine na deles. Ah, porque a imagem foi. Foi muito forte, que eu era amiguinho deles, né, e eu lembro que o pequeno arranjou uma briga na rua e começou a chorar. E a menina estava dentro de casa, que era um pátio, era como uma vila do Chaves, tem aquelas várias casas e tal. Uhum. E estava eu, a menina e o outro irmão e o pequeno só na rua. E aí o pequeno aprontou, voltou chorando, o pai era um brutamonte, aqueles cara idiota, tosco, e a mãe extremamente submissa e tal, tal, tal. Aí o pai chamou ele, falou: "Vem aqui porque seu irmão arranjou briga", tal. Aí as meninas foram justificar: "Pai, a gente não viu", "cala a boca". E como ele batia nos filhos, só ele fazia uma fila, ele pegava uma chinela e ele batia, lembro, no pequeno na mão, que dava 13 na mão, o segundo 13 na mão e a menina ele batia na cara. Isso me marcou por ser mulher. Tipo, cara, isso me marcou de um Cara, se eu jeito. visse esse homem, eu matava esse homem. Isso me marcou de um jeito, porque Por que que ela tem que ser na cara? Então, ela com na cabeça dele, ela botando ela no lugar dela de mulher. Olha que coisa louca. E Mas por que que é a isso é, submissão, é mostrar como ela é fraca. Tipo, olha só. tipo, é mulher, tipo, isso pra mim, o que ele estava falando, ela tem que apanhar como vagabunda na cara. É o que me parece que ele estava dizendo pra Mas filha dele. Sendo que era uma criança, era desproporcional você dar um tapa em uma mão e você levar numa cara um homem adulto, e ele sentava é como como se se ele ele tratasse a estivesse no menina como uma trono. menina. E eu olhava assim, eu falava: "Meu Deus do céu", isso ficou na minha cabeça. Sabe o Então, que eu vejo? Ele tratou a filha como se fosse uma mulher e essa mulher é responsável pelo irmão, entendeu? Porque quando você vai bater numa mulher, se é mulher, você vai bater na cara, porque geralmente batem na cara, né? Sim. Agora, se ele tratasse a filha, como menina, uma criança, então ele bateria que nem os outros. Mas não, ele bateu na cara. Isso é, pra pra mim, desmoralizar, pra humilhar. e pra chamar a responsabilidade de uma idade, de uma maturidade que ela ainda não tem, sabe? Era surreal, é horrível, assim, então, coisa Nossa, cara, mas dos anos 80 foi foda, cara, ia ficar respondendo a sua pergunta, eu concordo muito com o que o Kaique fala. Conscientização da sociedade, conscientização da parte masculina, mas também da feminina. Porque tem. Não adianta falar que não tem, porque tem mulher que mulher que sustenta. tem com filho que sai pegando os outros na rua: "Ai, meu filho, tá vendo? Aí é homem já tacando moedinha na Sabe uma coisa escola". que eu também odeio, que faz parte da maternidade, mas eu tenho uma repulsão? É quando a mulher, mas aí é questão da mulher mesmo, não tem nada a ver com sociedade, não tem nada nisso. Ela usa a criança, pra mostrar o quanto ela é boa, entendeu? Então, ela pode ser a pior mãe do mundo, mas ela vai tratar o filho pra sociedade, ela vai mostrar um filho perfeito e maravilhoso. Isso já dá tanto problema na criança, mas já dá tanto problema na criança, é tanto problema, porque, tipo assim, é como se agora eu vou me usar de exemplo, vou usar todos os outros, deixou aqui. É como se, por exemplo, eu tenho o Pedro e eu tenho o Nicolás, Uhum. certo? Aí eu quero o Nicolás é o ruivo, e aí ele é o exótico, né, tipo, aí diferente. Aí o Nico eu trato ele lindo, bonito, maravilhoso, e todo mundo vê. Agora o Pedro não, porque o Pedro é mais moreninho, tipo, cabelo preto, tudo tal, papapá, então o Pedro é mais comum. Aí eu não trato o Pedro bem. Eu não trato ele. Isso faz parte da maternidade, é um problema. Esse negócio de filho favorito. Uhum. Isso é questão de você. Sim, me lembrou que eu ia te perguntar isso hoje, mas não do seu filho, depois eu digo Uhum. também. Essa questão de ter mulher que ela trata a criança de um jeito, mas ela garante que essa criança, para a sociedade, ela vai mostrar um outro espelho. Ou as mulheres elas sofreram tanto, ou ela tem algum trauma, ou Uhum. tem alguma questão psicológica, que pode não ser um trauma, pode ser um traço da personalidade mesmo, né? E ela transfere. Entende? Então, por exemplo, não é: "Ai, eu tô dando pro meu filho aquilo que eu não tive", não tem nada a ver. Ela tá querendo que o filho siga, ela planeja uma vida
perfeito. E ela tira do filho a vida dele. Ela tá se dando, na verdade. Se dá pro filho, ela tá dando pra ela, o que ela projetou na infância. Eu já Tudo ouvi aquilo muito que ela isso. queria. É uma projeção, mas é uma projeção que. Gente, você pode. Eu vi uma mãe, eu até Uhum. te falar desse caso, eu vi uma mãe no Instagram, e ela começou a falar dos filhos, um menino e uma menina. Aí ela disse: meu filho, vou inventar o nome, Lucas. O Lucas, ele é muito maduro, ele é muito cabeça, ele é muito tal. Mas aí ela começou a descrever ele e disse: eu não me preocupo tanto com ele, mas por um lado eu vejo que ele é sensível nisso, então eu abraço, eu acolho tal. Já a menina, a Camila é forte, a Camila não precisa do meu afeto, ela não precisa da minha atenção sempre. Então eu já deixo ela um pouco mais livre. O meu amor pelo meu filho é um amor de acolhimento. O meu amor por minha filha é um amor de que eu enxergo a maturidade dela e sei que ela consegue caminhar só. Aí eu vi a galera comentando: tá errado, mãe, isso que a senhora tá falando, coitada dessa. Vendo o seu comentário, a gente deve Eu tenho imaginar dó da menina. como os dois sofrem. Ele, porque ele vai, tá sendo super protegido, e uma hora a vida vai cobrar, vai dar um de lascar nele. E a Aham. menina, porque Vai. ela tá tendo que ser madura, porque a mãe abriu mão para cuidar mais de um. Não tem isso, não tem. Ai, porque meu filho é tão. São diferentes, são. Mas tem pai e tem Ó, mãe que favoritam um filho assim, deixam. tem. Esse negócio de falar, ai, não existe filho favorito. Eu falo, depende da mulher. Depende da mãe, depende do pai, depende da avó, né? Mas existe. Tem pessoa que tem um favorito. Eu, no meu caso, eu me sinto consciente, livre dessa consciência pesada. Não tem. Não tenho filho favorito. Porque da mesma forma que eu repreendo o Nicolas, eu repreendo o Pedro. A gente entende que são personalidades diferentes, você vai tratar cada um diferente. O Por que é mais exemplo, o que eu sensível precisa sei de menos. Você é que, falou, por ele exemplo, se o Pedro apronta, eu vou dizer que com o Pedro eu tenho que ser um pouco mais dura. Mas antes de ser dura com o Pedro, eu falo uma, duas, quatro, cinco vezes. Eu tô na sexta vez, eu já não tenho mais paciência. Acabou. Aí eu vou repreender o Pedro. O Nicolás, ele geralmente tende a escutar mais. Então, geralmente, o Nicolás dificilmente chega na repreensão. precisa chegar nesse ponto de Uhum. brigar. Eu dou muita conversa, gente. Eu vou conversando até a minha paciência esgotar. Já teve vezes que eu falei 10 vezes com o Pedro. Agora, teve vezes que eu falei 10 vezes com o Nicolás e o Nicolás me levou a uma repreensão, entendeu? Por quê? Porque ele aprontou. E eu falei, ele fez de novo, eu falei, ele fez de novo, eu falei, ele fez de novo, então vamos repreender. Mas não tem. E quando eu repreendo de um jeito, eu repreendo para os dois. Não tem essa de tipo, eu vou repreender o Pedro mais duramente do que o Nicolás. Não, não tem essa. Só que o que acontece, isso é fato, personalidades diferentes existem. Gente, é óbvio. E como um filho recebe uma bronca é diferente como o outro recebe. Entende? Um às vezes sente mais, o outro não sente tanto. Um desafia mais, o outro não desafia tanto. Então, às vezes, dá a sensação de que a mãe gosta mais de um ou a mãe repreende mais um. Só que, na verdade, não é, nem sempre é isso. Às vezes é mais porque um testa mais o limite do que o outro, Hum. entendeu? Mas Mas existem os casos também dos pais que, agora infelizmente, chegar e falar pra mim: "Ai, porque é um amor de acolhimento e outro amor de entender a maturidade", isso aí é estranho. vai pra aquele lugar maravilhoso. Entendeu? Vai para aquele lugar, porque não tem essa de amor de acolhimento e amor de reconhecer a maturidade. Por que que você não reconhece a maturidade? Então, porque se você reconhece a maturidade da tua filha, por que que você não tenta fazer o teu filho Ser maduro ser também. maduro também? Por que que vem e fala: "Nossa, minha filha é madura, ela é independente". Então, por que você não tenta fazer o seu filho buscar essa independência que é do "Ai, mas você tem que dar tempo ao tempo para criança". Concordo, em grau, número e gênero, cada criança tem o seu tempo, mas isso não quer dizer que você não possa estimular. Agora, por que que você não acolhe a sua filha, ainda que madura, nos momentos de fragilidade dela? "Ai, porque ela é madura". Ai, a gente não é adulto? A gente não é maduro? E a gente não tem nossos momentos de fragilidade? A gente não quer um acolhimento? E uma criança? Ou seja, é difícil. Então, se para você é difícil, não tenha filho. Eu falo que, assim, a maternidade a questão da Eu sou desse jeito. maternidade, voltando pra Elke, é muita maturidade de uma mulher, não uma mulher não, não vamos falar da mulher, de uma pessoa. Reconhecer que ela não quer, não está preparada ou não tem o desejo de ser filho. É muita maturidade e é muita coragem, porque a sociedade
impõe. Eu tenho um amigo que ele não quer ser pai. Não quer, não quer, não quer, não quer e fez a vasectomia, né. Só que eu falo: "Nossa, que desgraça", porque teve que passar por tanta coisa até concederem a ele o direito da vasectomia. E cara, se ele não quer ser pai, ele não quer ser pai. Ele não passou eu acho que só um exame psicológico muito bem avaliado, assim, um bom exame psicológico e Uhum. tal, já ajudaria, entendeu. Se ele não quer ser pai, Ah, vai fazer a vasectomia. Acho que não deveria ter nem exame psicológico. Eu Aqui sou bem sincero. no Brasil, pelo menos, assim, tem 2 filhos e tem que passar Aí não por deveria ter nada, deveria com 0. Teve uhum. maior de idade, O assim, negócio é que depois, se o cara se arrepender, não tem como foda-se. mudar. É Então, irreversível. o negócio é que ele pode processar. Não, mas não deveria ser uma causa perdida, não deveria ter espaço para processo. Deveria ser assim, você optou, Uhum. no futuro você quer se lasque, problema seu. Deveria acabou, não tem Uhum. negócio de processo não. Porque para mim tem que dificultar, cara, a pessoa não quer. Eu conheço um menino também de 25 anos que fez, e ele disse que aí que ele vive pra Rússia, né. Que ele com essa mulher, que pá mas não quer ter filho, isso, aquilo outro. Ele: "Ah, isso não deu me arrepender", acho que ele congelou, né, um Uhum. pouquinho, e faz. Cara, eu acho que você sabe muito bem quando você eu já tenho muito tempo que eu tenho certo pra mim que eu não quero ser pai. Eu penso que um dia eu posso mudar de ideia, Sim, mas mas mudar de ideia, mas você tem porque você não quer. eu Pelos não seus quero. motivos, pelas suas Sim, eu causas, não quero. e que não importa a ninguém. Essa é uma verdade. "Ai, por que que você não quer?" Não te Eu importa. não acho que eu vou ser um bom pai, ou talvez até seja, mas eu não quero fazer esse teste, eu não quero, eu Uhum. não Por muito tempo eu não queria ser mãe. Eu vou ser muito honesta, por muito tempo. Tinha uma fase que eu queria, tinha uma fase que eu não queria ser mãe. E eu não queria porque eu não queria o meu motivo era: eu não estou preparada para abrir mão da minha liberdade atual, nesse momento da minha vida, para cuidar de uma criança. Não estou preparada. Mesmo porque eu tenho uma tendência maravilhosa de avocar responsabilidade. Tem nossa senhora, eu estou tratando isso em terapia, inclusive. Avocar. Eu avoco que é uma beleza as responsabilidades. Avocar, para quem não conhece, é chamar a responsabilidade para si. Ela não é sua, mas você vai lá e pega ela para você. Isso se chama avocar. E aí, eu não queria. Aí depois, cresci um pouco mais, amadureci um pouco mais, Assim, é muito conheci importante amadurecer. exatamente. Aí falei: gostaria de ser mãe, quero ser mãe". E aí nesse processo eu conheci o meu marido, casamos, tivemos os filhos antes dos nossos planos, possivelmente. e veio 2. Não, e o pior é que, tipo, o plano de 2 anos virou 2 dias. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, mas a questão é que é o seguinte, nem todo mundo está preparado para ser mãe, nem todo mundo tem psicológico para ser mãe, né, ou pai também, entendeu? E não se deve cobrar ser pai ou ser mãe, porque é uma grande responsabilidade. E nem ser prova de nada. Eu estava agora vocês Uhum. falando, eu com a música de Cazuza na cabeça, quando ele fala: "Por você eu largo tudo, dinheiro, carreira, canudo, até nas coisas mais banais". Tem uma parte que ele fala: "Não sei o que lá, faça um filho", ou essa é mais exagerada, não sei. Enfim, que ele fala que em você eu faço até um filho. Ele dá como prova de amor esse fazer um filho. Você me fez falar de música? Desculpa te cortar, termina aí e depois eu Não, falo. não fala isso, mas que filho também é essa coisa de amor, de prova de amor, fazer um filho, e que isso aí não Você gosta de segura ninguém, tem uma coisa que tá muito na cultura russa, pelo menos que eu reconheci na família do meu marido, dar filhos ao pai. Tem uma música de um Dar compositor. filhos ao pai. Dar filhos ao país. Dar filhos ao pai. É, mas aqui tem um Saudades. pedido, né? Muita gente, olha, financeiramente falando, não vai reclamar. Dá até a pena, vou até repensar. Mas, olha, financeiramente falando, a gente repensa muito aqui na Rússia. Mas tem um compositor uruguaio chamado Rubén Rada, que ele tem uma música que, tipo, se tornou muito símbolo do Uruguai, né? E tem uma frase: "E um dia dar filhos ao país", né. E aí você falou dessa música do Cazuza, eu vim com essa música na cabeça do Rubem Rada, e eu me lembrei eu fiz a conexão direta. Que a família dele, e não é só dele, é também de muita pessoa, não, porque, por que que o russo se torna pais tão Tem jovens? muitos péssimos pais que eu já vi. Nossa senhora, tem muitos, tem muitos. É, tem criança que eu digo jovem adulto, né? Uhum. De poucos anos aí. Gente, podem falar o que quiser, 20 anos não é adulto, ainda é jovem, é ainda adolescente, não tem maturidade.
Eu vi pais de 20 anos, eu vi pais de 22 anos, 24 anos, de todas as idades aqui. Tem uns que realmente nasceram para ser pai. Eu falo: "Gente, essa pessoa nasceu para ser pai e mãe, pelo amor de Deus". Porque é um carinho, é um zelo, é um cuidado, é um sacrifício. E a palavra maternidade está associada muito ao sacrifício. Uhum. Agora que eu falei a palavra, ela é muito associada ao sacrifício, mais da mulher do que do homem, mais da mulher do que do homem. Mas enfim, e aí e tem muitos deles que e é a maioria e eu vejo isso mais na maioria que não quer ser pai, mas se torna pai, que não quer ser mãe, mas se torna mãe. A questão de eu tenho que dar filhos ao meu país, eu tenho que fazer o meu país prosperar, e uma das formas de fazer o meu país prosperar é Graças a Deus, o Brasil já tá bem povoado. Não precisa aqui ter filho. é que a Rússia é inversamente proporcional ao tamanho com rela assim, inversamente proporcional, democrática. Uma falta de gente. Tremendo. Aí a galera Assim. tanto que eu vejo que aqui o número de HIV e essas coisas é muito alto, mas o governo não investe assiduamente, fortemente, como no Brasil a gente tem muito mais uma população Nossa. sexual do que aqui. Por quê? Porque meio que vale a pena para o governo fechar os olhos para essa questão das doenças, das infecções, Sim, mas na verdade mas ele não tá popular, na verdade ele tá fechando os olhos e ele não tá sendo nem um pouquinho, assim, desculpa, mas tá sendo idiota, É. porque o que ele vai gastar porque aqui a saúde é pública, Uhum. então ele gasta muito mais por fechar os olhos do que fazer o sistema Mas preventivo. acaba nem gastando muito, que o povo também nem procura muito de É, porque também tem a estigmatização e tudo aquela IST coisa. e tal, enfim. É um Mas tema complexo. É, não tem uma é, mas onde que eu estava? na música do Ah, Daft já Punk. sei. Essa questão que tem muito a maioria dos casais que eu vejo aqui que trazem uma educação ou eu vejo que a criança sofre mais, ou eu vejo, cara, essa pessoa, ela nunca quis ser mãe, nunca quis ser pai. Sim. Você conversa com ela, teve uma que falou diretamente pra mim: "Ah, mas eu não queria ser mãe". Eu falei: "Por que você foi mãe?". "Ah, porque é a ordem natural e eu tenho que dar, porque o governo pede, porque o meu país precisa". Pô. Falei: "Mulher, que é isso? Que o teu país precisa?". Eu pensaria 20 vezes antes de usar essa desculpa, mas Também tem muita gente que não pensa a respeito, né, do que é ter um filho. Por causa que, por exemplo, tem os pais e mexe também a responsabilidade nos avós da criança, né. Sim. tem Então muita gente que delega, delega. exatamente. Uhum. Joga Pode ser tudo por a isso que, tipo, não queria ser mãe, não queria ser pai, mas tipo, tem meu pai e minha mãe aí, eles ajudam, e a pessoa vai meio que tocando pela barriga essa responsabilidade de ser pai, mãe. Sim, isso é verdade. Isso é uma coisa bem interessante, porque a sociedade chinesa ela faz muito isso, Hum. sabia? A sociedade chinesa, uma das grandes características da sociedade chinesa é que os pais vão trabalhar e a criança fica com os avós. Tem um canal no YouTube que se chama Rasbierto, que é um espanhol que é casado com uma chinesa. Que ele tem um narigão, né? Eu sei. Puta que pariu, que narigão! E os dentes que, pelo amor de eu Deus, sei, não eu são sei. bonitos, já falo. Eu sei quem ele é. Assim, O canal dele é interessante. não, o canal dele, assim, se você quiser conhecer a China, é maravilhoso. É muito, porque ele é um sociólogo. Sim, mas ele é um sociólogo, ele estudou a cultura chinesa, sabe? E ele não Mostra as cidades pequenas Sim. dele, ele faz umas paradas que não é aquela Exatamente. Pequim. E ele mostra uma China real, mas ele mostra num contexto mais sociológico, ou Eu entendi, seja, o canal dele é bom. sim, eu até indico muito para muitos alunos que estão estudando espanhol, meus alunos inclusive, eu falo: "Olha, se você quiser praticar o sotaque da Espanha, ele é muito bom, porque ele não fala muito rápido, ele fala mais devagar, porque ele sabe que tem muita gente de outros países Sim. e tudo mais, e também tem chineses que estão aprendendo espanhol que veem o canal dele. Então ele fala mais devagar, assim, comparativamente a um hispano-falante, ele fala bem devagar, Uhum. na minha opinião. Mas eu acho que é bem proposital mesmo. Mas enfim, a questão do Rasbierto é que ele deixa muito claro em mais de um episódio dos vídeos dele, mais de um dos vídeos deles ele fala sobre essa questão do filho ficar com os avós, enquanto os pais estão trabalhando, entendeu? Aí eu pergunto, você está delegando a educação do teu filho e você está cuidando do teu filho? Porque eu não vejo jogar os meus, por exemplo, se eu deixar, eu nunca vou fazer isso, os meus filhos com a avó, tipo, ele não tá recebendo a minha educação, ele tá recebendo a educação da avó. Mas é isso que eu estou dizendo. Nosso sistema capitalista está fadado ao pecado e à fraqueza e a O basicamente. sistema capitalismo é um fim em si mesmo, Exatamente. né? Por isso a solução é, não vou falar, porque é mais 18.
Não, assim, maternidade, o resumo da obra da maternidade, eu acho que a gente falou de forma muito dispersa, né? Mas é um tema muito complexo, É um tema muito muito complexo. grande também, não é muito simples resolver isso daí, e também não vamos ser nós três que vamos resolver isso Ah, aqui, não vai. Não mesmo. infelizmente. Mas assim, se alguém me perguntar sobre maternidade, a primeira coisa que eu penso em maternidade, a segunda coisa que eu penso é nunca romantize, entendeu? A No maternidade. chão, Exatamente. tipo, tá, eu tô criando uma nova vida, eu quero criar que essa vida que seja uma boa vida para esse planeta. Exatamente. Só que eu não vou deixar como. Parece que eu odeio a maternidade, mas eu vou falar exatamente aquilo que eu falei pra minha prima. Porque, bem, eu tive gêmeos. Na minha família, eu sou o primeiro caso, assim, direto da minha família a ter gêmeos. E a minha prima, ela quer. Sabe, eu tenho uma prima que ela gostaria. De ter gêmeos. Não, ela gostaria de ser mãe. Filhos, de ter filhos. Daí, eu vou ser muito honesta, que eu vou falar o que falo. Olha, não romantize de novo a maternidade. Não gostei da gravidez. Não é fácil. São horas de sono perdidas. Muitas horas de sono perdidas. Se você tiver gêmeos, é mais ainda. Não que. Se você tiver trigêmeos, não quero ficar tendo trigêmeos. Você mais ainda do que no total. Mas a questão é que é o seguinte: a maternidade, ela sacrifica quanto maternidade. Assim como a paternidade também deveria ser. A maternidade é pura doação. Você está se doando. Você está doando o seu corpo, a sua vida, o seu sentimento. Só que a maternidade me ensinou coisas lindas. Eu pensava que eu amava muito meu marido. Eu pensava que eu amava muito meu mas, gente. A gente já ouviu a expressão coração fora do peito. É o que eu sinto com meu. Não existe amor maior pra mim do que esse. Essa é uma virada de chave da poxa, né? Porque a vida toda a gente julga o nosso amor pros nossos pais e tal. E aí vem uma pessoa e toma esse lugar assim, deve E ser ele toma, surreal. e é tão natural, é tão orgânico, é tão. Sim. E é tipo. Uma vez eu cheguei pro meu marido e falei, eu te amo. Eu te amo loucamente. Mas entre você e ele, Lembrei outro tema polêmico. eu não penso nem metade de uma vez. Eu não chego nem a pensar. Se acontecer alguma coisa que a gente entrar em conflito, saiba disso. Eu te amo. Mas ele Eu tá vi um cara entrevistando o povo na rua e ele parou os casais e perguntava: você ama mais? Você ficaria com sua esposa ou com seus filhos? E aí, alguns rapazes, e um homem em especial, falou bem assim: óbvio que com minha esposa. Porque eu casei para passar o resto da minha vida com a esposa, meus filhos vão ter a vida dele e tal. Falei: "Gente, ele não tem para mim não tem sentido". Primeiro, assim, que eu não acho que esse negócio de quem você ama mais, eu acho uma pergunta extremamente estúpida. Uhum. Meu pai fazia essa pergunta, minha mãe também: "Você ama mais seu pai ou sua mãe?" Ai, São não, isso daí amores eu não faço. diferentes, Não, são eu não amores consigo. diferentes. E ainda mais quando se fala: "Ai, seu marido ou seus filhos". Se eu fosse pai, óbvio que seriam meus filhos. Se eu Entendeu? tivesse alguém Não, e pro meu e marido, ele falou a mesma coisa pra mim. Ele falou: Olha, eu também te amo, mas eu penso da mesma forma que você. Entre ele. Tanto que eu e Miroslav, as grandes brigas que a gente teve foi porque a gente entrou em conflito como a gente deveria atuar com relação a algumas coisas das crianças. Porque eu acho que tem que entrar de um jeito, ele acha que tem que ser de outro. Pra ele, eu sou muito suave. Pra mim, eu acho que ele é muito duro, muito rígido. E a gente entrava em conflito, entendeu? Teve uma situação que eu estava exausta, esgotada, ele também estava exausto e esgotado, os meninos estavam chorando, estavam cansados, queriam dormir, mas estavam lutando contra o sono até não poder mais. E eu via falando, Miroslava, mas você sabe que para fazer eles dormir você tem que fazer isso. Ah, mas eu tô cansado. Tá, mas como é que você vai fazer eles dormir se você não faz isso para eles? Porque é a rotina de dormir, é a rotina, eles vão seguir a rotina. E você não tá seguindo essa rotina. E a gente começou uma discussão acalorada que estava crescendo até não poder mais, entendeu? Porque eu queria que ele fizesse de um jeito, ele não queria fazer daquele jeito. desculpe, mas uma menina assistindo a discussão e depois dormindo. Mas enfim, a maternidade, essa questão do amor fora do peito, pra mim, ela é real, entendeu? E não existe na minha vida atualmente alegria maior ou remédio melhor que ver o Pedro e o Nicolas sorrindo pra, sabe? Você acordar e ver o Pedro chegar e segurar o seu rostinho e rir pra você. Porque ele vai segurar o seu rosto e ele vai rir. E você vê aqueles olhos rindo. Você pega o Nicolas e fala, mama, mama, e puxando você. Nossa, é mesmo. Pra mim,
Isso é a expressão máxima da felicidade e do amor. Mas isso é pra mim. Eu canso, eu fico esgotada, tudo isso. Mas esses 5 minutos, na verdade, às vezes nem 5 minutos, às vezes é aquele 1 segundo. Faz valer tudo a pena. Tudo a pena. Eu Com essas palavras tocantes, eu gostaria de repetir as frases que além disso, é obra do marido. Então, Ficamos por aqui. nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que agora o papo vai ser mais pesado fora das câmeras. Até mais, galera. Tchau, tchau.